Olá a todos, na aula de hoje nós veremos a implementação de um classificador muito simples chamado Perceptron. Esse livro é baseado no capítulo 2 do livro do Sebastian Haska, então sugiro fortemente vocês acompanharem essa aula com o livro, lendo esse capítulo 2. Quais são os objetivos? Principalmente apresentar e explicar como funciona o algoritmo de aprendizagem de máquina, esse classificador chamado Perceptron, e depois descrever uma implementação desse classificador em linguagem Python. Primeiramente, a ideia do Perceptron é se basear num neurônio, onde ele recebe sinais de entrada, e através dos dendritos ele recupera esses sinais, essas informações, processa essas informações, e através dos seus terminais dos axons, ele gera resultados. Se a gente botar isso numa perspectiva de um esquema conceitual, a gente pode entender que um neurônio vai receber dados que são representados pelos atributos x1 a xm, onde cada dado desse, cada atributo é ponderado e é somado ao final como uma combinação linear e somado também a um bias, esse BK, que é somado dessa forma. A partir desse dado, dessa consolidação, dessa soma, é aplicada uma função de ativação que utiliza um limiar, um threshold, para gerar uma saída. Então, o neurônio artificial ele recebe como entrada esses dados e pesos, mais o bias, e gera como saída a classe, passando através de uma função de ativação. Vamos entrar um pouquinho mais de detalhes sobre isso. Então, a função de decisão ou de ativação, ela utiliza essa combinação linear que está apresentada nessa fórmula, Z, onde, conforme eu falei, uma ponderação de cada um dos atributos de entrada. Então, x1 a xm são os atributos de entrada, que poderia ser, na verdade, cada atributo do seu conjunto de treinamento, e ponderado. Então, se esse valor de Z para cada amostra é maior que um limiar θ, então a gente pode dizer que a classe é 1. Caso contrário, a classe é menos 1. Então, por exemplo, essa função de ativação ela teria essa característica unitária. Se for maior do que 0 aquele somatório, ela vai para 1. Se for menor do que 0, ela vai para menos 1. Então, esse é um modo bem simples. Então aqui a gente, além disso, nós também temos um bias, que seria, na verdade, um valor inicial para ponderar essa fórmula. Então a gente teria agora com bias ali o W0, X0, que na verdade X0 é colocado como valor 1, e o bias é um valor inicial que é atribuído menos θ para ele. Então é um valor de ponderação, é um viés que você associa àquele valor. Então isso é calculado através desse somatório e da a multiplicação da transposta dos pesos vezes o vetor de atributos. E é aplicado a função de ativação θz, que vai decidir se vai ser um 1 ou menos 1. Então, isso aí, no caso, representa uma classificação binária, onde essa função de ativação atende. Então, a cara da função de ativação vai ser essa, dependendo do valor daquele somatório, que aqui está representado como W, a transposta de W vezes X, dependendo daquele valor, o resultado da saída vai ser 1 ou menos 1. Então ele vai fazer uma classificação, na verdade, a função de ativação vai separar as classes. No caso aqui do lado direito, entre classes positivas e classes negativas, dependendo do valor que você vai ter sobre essa entrada ponderada. Então como é que é um algoritmo? A gente inicia os pesos para 0 com pequenos números aleatórios. E para cada amostra de treinamento que a gente recebe, a gente calcula o valor de saída, e em seguida atualiza os pesos. Essa atualização é baseada na diferença, como está mostrando ali abaixo, na fórmula aqui embaixo, essa fórmula daqui, na diferença do que você tem do valor real para o valor predito, esse y chapeuzinho aqui, conhecido como valor predito, Então a gente vai calcular a diferença entre o que foi predito do que é real. Isso vai ser colocado aqui, multiplicado também uma constante, e vezes o peso. Então o peso, o delta peso aqui, que a gente vai associar e vai incrementar o peso, vai depender dessa diferença. O quão distante está essa minha predição da predição real. Então, essa constante aqui, Nzinha aqui, é a taxa de aprendizado, que a gente chama de learning rate, tipicamente uma constante entre 0 e 1.
O y é o label da classe verdadeira, é o valor verdadeiro. O y hat, o chapéu, é o label da classe predita, é o rótulo da classe predita. Então, todos os pesos do vetor de peso são atualizados simultaneamente, né? Porque eu tenho vários pesos, um peso para cada variável. Então, exemplo de atualização de pesos, né? Então, se a gente tiver aqui, ó, do peso 0, né? Do peso 0, peso 1, peso 2. Então, a gente vai, né? Se a predição for correta, vai ser esse cálculo daqui, né? Correta significa que eu predisse menos 1 e o valor real é menos 1. Então, esse valor vai ser 0. Eu não atualizo o peso, né? A mesma coisa se os dois valores forem positivos, 1. Então, esse peso não é atualizado. Se ela for incorreta, eu vou fazer uma atualização desse peso de acordo, né, com a diferença entre o predito e o real. Então, é dessa maneira. Essa é a lógica que esse algoritmo ele vai trabalhar. Se você estiver predizendo corretamente, ele vai manter no peso. Se não tiver, ele não vai manter no peso. Então, você, para cada um dos atributos, né, no caso, o x0 não existe, é o valor 1, né, para cada um dos atributos, você vai atualizando o peso de acordo com, para cada amostra, né, o i aqui representa a amostra, você tem a diferença do predito para o real, né, do real para o predito aqui na forma. E aí você vai atualizando esses pesos. Então, esse algoritmo, ele não tem uma parada, ou seja, ele converge, né? Ele pode convergir se as duas classes são linearmente separáveis. O que é uma classe linearmente separável? Onde eu consigo traçar um hiperplano e separar os dois conjuntos ou mais conjuntos de classes. Por exemplo, essa não é linearmente separável porque é difícil encontrar uma reta, um hiperplano que separe claramente as duas classes, né? Como essa daqui. Não conseguiria separar um hiperplano, eu teria que fazer aqui um círculo, né, para conseguir separar. E a taxa de aprendizado, que a taxa de aprendizado, voltando aqui, é esse nzinho aqui, né? Ele é suficiente pequena para ele conseguir avançando e achar o valor adequado para esses pesos. Então, ele só vai convergir se tiver essas duas condições. E a observação importante é que a gente pode definir um tempo de parada. Esse algoritmo vai ficar executando, né? Você pode dar n passagens sobre o dataset, então você pode definir o número de passagens, ou você pode definir um limiar, que é um número aceito de classificações erradas. Enquanto ele estiver errando, você continua, né? Então, enquanto até um ponto que ele chega um número mínimo de classificações erradas, você para, né? Então, você aceita um certo número de classificações erradas. Então, isso, sumarizando, né, é um modelo simples, né, que ele é baseado nessa ponderação, um somatório, na verdade, né, e aplicação de uma função, né, que é de ativação, que é a threshold function, aqui, uma função de limiar, que, na verdade, o objetivo dessa função aqui, como essa é uma combinação, né, uma combinação linear, você tenta quebrar um pouco essa linearidade com uma função de ativação, né? E aí você, através do erro do seu output, você atualiza os pesos. Você continua nesse processo até você chegar a um bom limiar, ou seja, até um número certo de passagens de épocas. Então eu posso definir o número de loops que eu faço aqui, ou até, como a gente comentou anteriormente, se você, por exemplo, vai definir o número máximo de erros que você quer ter, né? De números de predições erradas que você aceita. A gente vai falar isso mais adiante, mas aqui eu mostro para vocês uma tabela com as funções de ativação existentes, né? Nós estamos usando essa variante de Perceptron aqui, né? Menos 1 em 1, mas tem essa que é uma versão mais comum, que é espaço unitário, e tem linear, né? E tem vários outros tipos de funções de ativação que ajudam a quebrar essa linearidade e tem objetivos específicos. Nós falaremos delas mais a seguir, né, quando estivermos nos aprofundando em redes neurais.